Irmãos, antes de nós começarmos a palavra, eu quero passar um pequeno vídeo, prometo que é muito pequeno. É um leproso. Para trás. Cubram a boca. Não respirem o ar dele. Não ouse se aproximar de nós. Está tudo bem, João. Tudo bem. Mestre, ele é um leproso. Ele está doente. Por favor. Por favor. Por favor, não se afaste de mim. Eu não vou. Senhor, se estiver disposto, o Senhor pode me curar. Se quiser, eu me submeto ao Senhor. A minha irmã trabalhou no casamento. Ela me disse que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que, se quiser, pode me curar. Sim, eu quero. Fique curado. Obrigado. Obrigado. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O que eu posso fazer? Não. Não quero que diga nada a ninguém. O senhor não busca reconhecimento? Só me faça esse favor. Mas o que eu vou dizer às pessoas? Vá. Se apresente ao sacerdote, para que ele veja que está purificado. Faça a oferta adequada no templo como Moisés ordenou. E siga seu caminho. Quem tem uma túnica sobrando? Só preciso de uma, só uma. É o bastante. Você fica bem de verde. Não parece maltrapilho. Esse vídeo, ele mostra uma cena muito bonita. Quem aqui já assistiu The Chosen? Nem que seja só um capítulo. Eu vou confessar meu pecado, tá? Eu só assisti a primeira temporada porque eu preciso assistir me hidratando, porque eu choro muito. E eu assisto meio resistente, porque para mim é muito lindo. Eu sempre tive uma percepção de Jesus, esse Jesus amoroso, humano. E hoje eu quero falar com vocês sobre lepra. Eu até ia fazer uma imagem para colocar, mas lepra não é uma doença bonita. Nós poderíamos colocar a imagem do janeiro roxo, que é o mês de conscientização de algumas doenças, inclusive a lepra. Mas não é um movimento político. Eu quero falar de lepra. Não estranhe o meu tom de voz, não quer dizer que eu estou triste. Mas esse tema me deixou em contrição de dor. Porque quando nós vemos um leproso, nós somos como os discípulos. Nós não respiramos o seu ar, nós não nos aproximamos, nós temos medo de tocá-lo,
Porque lepra mata. Só que lepra é um nome tão feio. E nós vamos dar um nome novo para a lepra. Nos dias de hoje, ela chama hanseníase. A doença chamada lepra, também conhecida como hanseníase, ou o mal de Lázaro, é uma doença infecciosa e contagiosa. Ela é causada por uma bactéria. A lepra afeta os nervos e a pele e pode causar alterações na sensibilidade térmica, dolorosa, tátil, a força muscular, principalmente nas mãos, nos braços e nas pernas, pés e olhos. Interessante que a Bíblia diz que nós somos o corpo. A igreja é o corpo. Mãos, braços, pernas, pés e olhos. Os sintomas geralmente começam lentamente. 5, 7 anos após a infecção. Ela é uma doença silenciosa. Muito silenciosa. Alguém aqui conhece alguém que tem hanseníase? Eu não sabia, mas eu conheço uma pessoa. Quando meus pais falaram, o rapaz que trabalha com a gente em tal setor, ele tem. Eu falei, sério? Ele falou, sério, trata há muitos anos. Só de falar dessa doença, ela gera um estigma. Mesmo sabendo que nos dias de hoje existe tratamento e cura, se eu falasse que sentado no meio de vocês tinha um irmão leproso, você poderia não levantar e sair de perto, talvez, porque as pessoas iam te ver. E eu não estou falando de vocês não, estou falando de mim também. Mas o nosso olhar, ele já é estigmatizado. A lepra é transmitida através das vias aéreas, por meio de secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro, de pacientes com a forma infectante da doença, que não receberam tratamento. A lepra é transmitida dessa maneira, e assim como a doença no corpo da igreja, ela é infecciosa, silenciosa e mata. Existem formas de prevenir a lepra. E vocês já vão entender porque eu não estou dando uma aula de anatomia aqui. E as principais formas de prevenção da lepra são o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e a investigação de contatos que conviveram com pacientes acometidos pela doença. Quando nós detectamos a lepra em nossa vida, e eu não sei qual é a lepra e qual é o outro nome bonito que você pode dar para uma doença espiritual, ela não é só sua, porque ela infecta as pessoas que estão à sua volta. Elas adoecem o corpo que está à sua volta. E a única forma de prevenir, como Jesus diz para nós, é analisarmos a nós mesmos. Uma vez por mês, ritualisticamente, porque isso não tem nada na Bíblia dizendo que nós temos que fazer uma vez por mês. Você pode pegar a sua família na sua casa, partir o pão, beber do vinho e celebrar e relembrar quem é Jesus. Mas Jesus nos incentiva, antes de nos tornarmos um com o corpo de Cristo, analise-se o homem, pois a si mesmo, e veja se você não tem sinais de lepra, porque a sua doença vai adoecer o corpo. Nós gostamos de olhar para isso e falar, beber indignamente é quando eu estou em pecado, e a gente é bem religioso. Eu já fui um que, antes de conhecer o Cristo, eu conhecia a religião. Me lembro uma vez de ter ido na igreja para tirar um pouco o peso na consciência. Só eu já fiz isso, gente. E eu não quis tomar ceia. E o pastor, que era pastor da Gabi antes, pastor do meu sogro, uma bênção,
Me chamou no canto, eu tinha meus 22, 21 anos, falou, próximo batismo você vai batizar. Eu dei risada, eu sou batizado faz 10 anos, 20 anos, sei lá. Ele falou, como assim? Você não vai tomar ceia? Eu falei, pastor, não rola, né? Você não sabe onde eu estava ontem. Naquele dia eu aprendi que eu não me purifico porque eu sou puro, porque eu tenho a capacidade de me limpar. Os discípulos estigmatizaram o leproso, mas Jesus não. Jesus sabia que ele é o detentor da cura, e mesmo ao falar dos discípulos, não toque, não chegue perto, não se aproxime, Jesus não parou um minuto para falar, peraí, será que eu vou ou não vou? Será que eu amo ou não amo essa pessoa? Ela é leprosa, ninguém quer chegar perto. Eu estou correndo um risco, não só de me infectar, mas infectar todo mundo que está andando comigo. A hanseníase tem cura nos dias de hoje. Tratamento, engraçado, chama poliquimioterapia. Muito doido isso, né? Não é um câncer, mas o nome é muito parecido. À medida que o tempo do tratamento é em torno de 6 a 12 meses, e ele deve ser feito até o final, para evitar complicações e a resistência da doença. Quem aqui já tomou antibiótico e parou na metade? Só eu. Aí quando você fala para o médico que você parou e você volta lá pior, ele não faz porque o CRM não permite, mas a vontade dele é te fazer uma eutanásia ali na hora, porque é só tomar o remédio. Eu não me lembro dos dados exatos, mas isso é real porque eu vi em um estudo científico que provou que as pessoas eram mais responsáveis com a medicação de seus cachorros e gatos do que com a sua própria medicação. E que a maior causa de rejeição de pessoas que fazem transplante de órgãos, né, e causa rejeição, porque ela tem que tomar o resto da vida uma medicação, é porque elas não tomam a medicação. Ou seja, ela esperou uma vida inteira para ter um coração novo, para ter um pulmão novo, para ter um rim novo, e aí ela não toma a medicação. Você esperou uma vida inteira para ter uma vida nova, para Jesus te transformar, e você não toma a sua medicação. E a doença vai te matar. Só que ela não mata rápido. Ela deforma. Ela mata as pessoas próximas. A lepra, na Bíblia, é mencionada cerca de 55 vezes no Antigo Testamento e 13 vezes no Novo Testamento. Há relatos de lepra 4.000 anos antes de Cristo. Como não havia para a cura da doença, o enclausuramento e a exclusão dos doentes do convívio social era a única alternativa. Na época de Jesus não havia cura para a lepra, então a única alternativa era isolar o doente, era deixar ele longe, era deixar ele isolado. Só que Jesus não anda com a mentalidade deste mundo. O Senhor é a vida. Ele é o autor de toda cura. Ele não tem medo da lepra. Não quer dizer que ele tolera a lepra. Ele não olhou para aquele leproso e falou: eu não quero te curar. A resposta é muito clara, e esse texto está em Marcos, capítulo 1, versículo 40. Também, se você quiser depois estudar, está em Mateus 8, está em Lucas 5, mas vamos ficar em Marcos. E diz assim: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, me lembro de uma pregação,
que a compaixão move o milagre. O poder do milagre pela compaixão. Copia, mas não faz igual. Quase igual. Jesus estendeu a sua mão e tocou nele. E disse: eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele e deu uma forte advertência para que ele não contasse. Mas deu uma instrução: vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação. Isso servirá de testemunho. Eu já fui um leproso em muitas áreas da minha vida. Eu era o homem. Homem não, eu era um menino maior de idade. E que as namoradas dos meus amigos tinham pavor de mim. Porque eu era o que levava eles para as coisas erradas. Eu era o leproso que ensinava as pessoas a usarem droga. Eu era o leproso que disseminava conversas que não eram agradáveis. Só que eu não sabia que eu era leproso. Porque me faltava uma figura muito importante. A figura de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Mas na Bíblia, todo o processo, quando nós vamos falar de lepra, e Jesus confirma isso em Marcos, em Mateus, em Lucas: se apresente ao sacerdote para que você seja examinado. Quem é o sacerdote que tem examinado a sua vida? Quando você detecta uma mancha estranha que não estava ali antes. Eu não sei se todo mundo sabe, ano passado, corrija se eu estiver errado a data, apareceu uma mancha na minha língua. Estranho, nunca vi mancha em língua. E para mim, estava tudo bem. Era só uma mancha. Só que eu sou casado com uma mulher, né, gente, maravilhosa. E ela falou: vai no médico. E eu falei: não, é só uma mancha. Ela falou: vai no médico. E eu acho que eu fiquei uns 30 dias. Acho que eu falei pro pastor, o pastor me deu uma bronca também, falou: vai no médico. Eu estava teimando. Nesse exemplo, o sacerdote, a autoridade médica de saúde, era o médico. Eu tinha que ir mostrar aquilo para quem entendia do negócio. Só que aí você está com problemas emocionais e não vai procurar quem pode te ajudar com problemas emocionais. Um psicólogo, um terapeuta, um aconselhamento pastoral. Aí você tem problemas espirituais e você não busca o sacerdote que pode te aconselhar. Se eu estou hoje aqui, eu fiz 9 anos de convertido de verdade, filho dessa igreja. Se eu estou aqui até hoje, eu devo toda a honra e glória ao nome de Jesus. Mas eu, quando via manchas que estavam na minha vida a vida inteira, eu tinha um sacerdote que eu sentava e mostrava: essa mancha é normal? Está estranha. Vamos examinar? Eu fui no médico. Eu bebi um café, queimou só onde estava a mancha. Eu falei: opa, estranho isso aqui. Aí eu apertei a mancha e tinha um caroço. Então, era um tumor. E eu poderia ter perdido a minha língua. Porque a médica falou: esse tumor é muito raro e muito difícil de encontrar antes que ele esteja grande o suficiente para eu ter que cortar a sua língua praticamente 80%. E uma das coisas que vocês sabem que eu mais gosto de fazer é falar. E aquele que tem o dom de falar, fale da palavra de Deus. Isso é bíblico. E porque eu era teimoso, eu poderia ter acabado com o meu ministério, eu poderia ter acabado com a minha profissão, porque eu não fui apresentar a minha mancha e falar: isso aqui não é normal. Língua não tem mancha e não tem caroço. Sinceramente, quem é que apertou a língua alguma vez nos últimos 30 dias para ver se tinha algum caroço? Ninguém faz isso. Ela falou: o pessoal descobre isso aqui, já está o tamanho de uma bolita. E aí eu tenho que cortar a língua fora. Em Levítico 13 e 14,
São textos que falam muito sobre a lepra. Mas eu vou ler agora um pedaço de Levítico 13, a partir do versículo 1. Como eu gostaria de ler o texto inteiro. Até brinquei com o pastor, falei, eu precisaria de 3 horas, porque é tanta coisa. É tanta coisa. E quando eu achei que era muita coisa, Deus ainda me falou mais coisa aqui no culto. Eu falei, Deus, aí você me complica, que o esboço já está pronto. Mas a dispensação é do Espírito. E que o Espírito Santo ministre no teu coração. Eu tenho aprendido algo dentro da psicologia. Nós não podemos controlar o que a pessoa escuta. Nós podemos controlar o que nós falamos, mas nós não podemos controlar o que a pessoa ouve. Jesus disse para aquele jovem, venda todas as suas propriedades e seja meu discípulo. Ele ouviu, eu vou ter que abandonar tudo que eu tenho, eu vou ter que ir para a pobreza para ser discípulo, não vale a pena. Talvez outro ouviria, meu Deus, eu estou pagando o preço mais barato do mundo para andar com o homem mais fantástico que já pisou nessa terra. Jesus não podia controlar o que ele ouvia. Então o que sai do altar tem mais a ver com quem está ouvindo do que com quem está falando. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Levítico 13 diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, se alguém tiver um inchaço, uma erupção, uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote ou a um dos seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos ficarem brancos, enfim. Se ele perceber alguma indicação de que é uma doença, ele declarar essa pessoa cerimonialmente impura. Se contudo, no versículo 4, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração, ou uma mancha que não for mais profunda que a pele, e se os pelos da região não se tornarem brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou, isolará por mais 7 dias. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Era apenas uma erupção. Uma pausinha. Às vezes, não é nada. Às vezes, é apenas uma erupção. Mas a instrução é que qualquer sinal de lepra deve ser levado ao sacerdote para ser examinado. Poderia não ser nada na minha língua, ou poderia custar o meu ministério, poderia custar a minha profissão, poderia custar o meu lazer, que é conversar. No versículo 7 diz, mas, esse mas da Bíblia me dá até arrepio, porque me dá medo, sabe, as condições. Se a erupção vier a se espalhar, depois de os sacerdotes examiná-la, a pessoa será declarada impura e ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará ela impura, pois de fato é lepra. Nós somos homens, mulheres, falhos, suscetíveis à contaminação da lepra. A Bíblia não está falando para o leproso ir na casa do parente e perguntar, rapaz, você já viu essa mancha aqui? Porque além de não ser examinado da maneira que tem que ser examinada, isso a gente está falando sim de conhecimento, de estudo, de vivência, mas existe algo que transcende todo o conhecimento humano chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo tem capacidade de colocar as pessoas certas na sua vida para falarem as coisas certas. Da mesma maneira que Satanás tem capacidade de colocar as pessoas erradas para passar lepra para você. Lepra pega de tatu-peba, sabia? Sabe tatu-peba? Aqueles tatu que vai no cemitério. Então, quem come aquilo pode desenvolver lepra.
Inclusive esse rapaz que tem lepra é um trabalhador do campo. Provavelmente come, às vezes comeu que não deve, também dá lepra. Ingerir, colocar para dentro. Eu dei um livro de presente para um rapaz essa semana. É um livro que eu gosto pra caramba. Chama Pirâmide da Sabedoria. E ele faz uma correlação com a pirâmide alimentar, com a pirâmide da sabedoria. Que da mesma forma que nós temos uma pirâmide, e se ela for invertida, nós adoeceremos. Nós ganharemos peso, nós teremos várias complicações. E a mesma coisa. E adivinha o que está na base da pirâmide da sabedoria? Alguém tenta? Gente, ninguém. A Bíblia. A palavra de Deus é o alicerce para todas as coisas. Todo conhecimento que eu aprendo na psicologia, no aconselhamento, na faculdade, enfim, todos passam pela última peneira, que é a palavra de Deus. E se aquele conhecimento estiver indo contra algum princípio, pode cavucar, tem coisa errada. Em Números 5, gente, eu vou ler Bíblia, tá? Eu gosto de Bíblia, eu acho que se eu pudesse eu ficaria aqui só lendo a Bíblia, que já estava suficiente, que a palavra de Deus ela é suficiente, amém? Ela é a base da tua dieta, de sabedoria, de saúde emocional. Número 5, versículo 2 diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra, ou fluxos corporais, ou que tiver tornado cerimonialmente impuro, ao tocar num cadáver. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres, para que não se contaminem, para que não contaminem seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Essa história de lepra, gente, veio antes de uma conversa. Eu estava tendo uma conversa com o pastor, por acaso, mas eu venho estudando nos últimos dias, nos últimos meses, a história de Jó. Eu terminei agora, umas 2 semanas, profundamente, assim, estudando letra por letra. E Deus me levou do nada, do Neida, para estudar a história de Miriam e Arão. E por que Miriam ficou leprosa? E por que o acampamento teve que parar e todo o processo foi interrompido? Naquele momento Deus sabia que o que estava acontecendo no coração de Miriam iria infectar todo o acampamento. Está escrito em Números 5. Retire do acampamento para que eu possa curar. Só que nós estamos falando de Velho Testamento. Nós temos 55 menções no Velho, 13 no Novo, porque no Novo nós temos Jesus, e Jesus não fala saia do acampamento, ele fala venha e eu vou te curar. Se você quer cura, você precisa se colocar em uma posição de vulnerabilidade, porque aquele homem, quem assistiu a série sabe que ele foi vender algumas coisas e o cara praticamente chutou ele, porque o leproso ele era estigmatizado absurdamente. A minha mãe tem vitiligo, que é uma doença que não é contagiosa, ela só dá manchas brancas na pele. Só que a minha mãe teve vitiligo com 14 anos. Uma menina de periferia, morena, e ela conta que uma vez ela entrou na piscina, e uma mãe entrou desesperada e tirou os filhos da piscina, e falou que ela ia passar para as crianças. Na época não tinha tanto conhecimento, as pessoas eram bem desinformadas sobre. Imagina a dor que ficou gravada no coração dela, desse estigma. Nós temos 2 pontos muito claros. Olharmos e detectarmos a lepra do nosso coração, a lepra que nós temos. Não considere-se o homem puro. Aquele homem que considera que não tem erro nenhum, já está errando simplesmente pelo fato de achar que está puro. Só que nós servimos a um Deus que é perfeito. A placa está lá na frente e fica no telão bem claro. Ninguém aqui é perfeito. Só que a lepra, como eu li lá em cima,
ela é contagiosa quando a pessoa não está em tratamento, quando a pessoa não quer ser tratada, quando a pessoa não quer ser curada, e ela não quer tomar os remédios que tem que tomar, aí sim é um problema. Nós vivemos no Novo Testamento, a história do Testamento é linda, né? Porque Jesus é o nosso testador, e Moisés foi o testador do Velho Testamento. E nós vivemos no tempo da graça, nós temos acesso. Fica leproso quem quer. Precisa ir para o médico? Vai para o médico. Precisa fazer uma cirurgia para remover o tumor? Remova. Precisa ir para terapia para resolver dores e mágoas e feridas do passado e colocar para fora o que está te dando lepra. Porque se a lepra entra pelo consumo de uma carne de um animal que se alimenta de cadáveres, Jesus diz que o que nos deixa impuros é o que sai da nossa boca. Mas nesse caso, o que você tem alimentado? Qual é o tipo de alimento? E eu não estou falando de comida, eu estou falando de informação, de conhecimento, de todas as coisas que você deve guardar. Guarde primeiro o seu coração, mas o nosso coração, às vezes é uma coisa que a gente usa quando nos convém. E expõe em todos os lugares. Deus exige santidade no seu acampamento. Quando a gente lê Levítico, a gente não vai ver a Bíblia tratando lepra como pecado. Se você for ler Levítico ali, e aí eu não vou, olha Espírito Santo, obrigado pela palavra, mas eu não vou poder entrar. Essas paredes vão ser tratadas, porque deu infiltração. Mas você sabia que a lepra dava até nas casas? E tinha todo um processo de purificação. E é o que vai ter que acontecer. Nós vamos ter que arrancar, raspar, tirar tudo que está mofado e que entrou água. E depois de um processo, se esse mofo não se espalhar, a casa estava pura. Só que existiam casas que mesmo depois de todo um processo, de toda uma limpeza, de toda uma nova reforma, elas continuavam podres de lepra, de mofo. E aí a ordem era a seguinte: rebenta com tudo e leva para fora, não dá para ficar aqui. A Bíblia, você acha que Deus ia pegar e escrever sobre casa porque Ele se importa com pedras? Eu estava orando hoje de manhã, eu falei: Deus, o ser humano se mata por conta de uma pepita de ouro, você pisa isso. Nossa relação de o que importa, o que não importa é muito fútil. Deus não está falando sobre casa de tijolo, como o pastor falou. Igreja não é tijolo. Está falando sobre a sua casa, sobre a sua família. Só que adivinha como a lepra dentro da casa era detectada? Ao sinal de lepra, chame o sacerdote para ir para a tua casa. Tem que ser muito homem de Deus para entrar na casa de leproso sem medo de morrer. Nós temos que honrar os homens de Deus que têm coragem de ir, mexer com o leproso, depois de 7 dias, e mexer de novo com o leproso, correndo risco, porque naquela época não era uma doencinha tratada e medicada pelo SUS de graça. Era uma doença que significava a morte. Era que essa doença poderia passar para ele e ele ia ter que ser o estigmatizado. Ele ia ter que ser excluído. Nós temos que honrar quem nos ama. Desculpa. Engasguei, tá? Obrigado, Jefinho.
Engasguei. Lembrei de uma coisa agora com essa tosse. Sabe quando você está com vontade de tossir? Aí por vergonha, isso aconteceu na minha sala de aula esses dias. Aí a pessoa fica assim. Eu falei, gente, a gente está num posto de saúde aqui, porque estava toda... Aí teve uma hora que eu falei, professora, para um pouquinho, tosse, por favor. A pessoa daquela... Enquanto você tratar a sua lepra dessa maneira, ela não vai ser curada. E você vai ficar... Porque você não quer expor, você não quer que te vejam. Aquele homem daquele vídeo, ele não estava nem aí se os discípulos iam tacar pedra, se eles iam bater nele. Ele já tinha um decreto de morte. Se você não tratar a sua lepra, o decreto de morte já foi dado. Só que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E aí a nossa escolha, viver uma vida medíocre. Eu estou terminando de ler aquele livro, O Barco da Mediocridade. Pastor Emerson Feitosa, aqui de Dourados. Eu não sabia quem era essa pessoa. Alguém sabe? Já ouviu falar desse pastor? Eu não sei como esse livro apareceu nos meus livros, tá? Esse eu não sei, de verdade, gente. Faço a mínima ideia. Eu nunca comprei esse livro, não acho nem para comprar. E eu descobri que esse pastor faleceu ano passado de malária. Ele foi fazer uma missão na África. Ele foi mexer com um doente. E ele morreu. E eu te garanto, pelo que eu leio e vejo os relatos, assim como esse sacerdote que cuidava do leproso, ele morreu cumprindo a missão. Eu achei muito lindo, porque eu queria ter conhecido ele. Foi Dourados, eu ia pegar o carro e ia lá conhecer ele, porque o livro é lindo. Parece um capítulo do The Chosen, cara. Tão lindo que a forma que ele escreveu. Vocês estão me entendendo? Teve um rei chamado Rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, a partir do versículo 19. 2 Crônicas 26, 19. E diz: quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Eu não mencionei aqui, mas não tem como. Como não mencionar Naamã, que por conta do seu orgulho ia morrer de lepra. Por conta do seu coração duro, de não admitir que precisava de cura, e precisava ser tratado, e precisava ser moldado, ia morrer de lepra. Andava pelas sombras, escondido, coberto, e ele só precisava ir para o Jordão. Eu estou falando, pastor, se eu for entrar no assunto da lepra, me dá 3 domingos que vai ser pouco. Uzias pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do templo para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes, todos homens corajosos. Igreja Café, quantos homens nós temos aqui? Levanta a mão alto. Agora baixa a mão quem não é corajoso. O sacerdote Azarias não foi sozinho confrontar o rei Uzias. Ele foi com homens corajosos. Não está falando que eles eram pessoas covardes, não está falando que eles eram pessoas fracas. Para fazer o que tem que ser feito aqui do altar, precisa de muita coragem. Porque nós não podemos controlar o que sai daqui para lá. E o sacerdote, biblicamente falando, ele não é o que estigmatiza o leproso,
A Bíblia está falando para todo outro processo, exclua, bota para fora. Mas o sacerdote, ele tem que acolher, ele tem que cuidar, ele tem que ir lá na casa, ver se tem doença. É tão forte, se nós entrarmos no assunto da casa, que só da pessoa entrar dentro da casa, ela ficava impura. Só dela entrar. Mas o sacerdote entrava. No 18 diz: confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou e Deus não o honrará. Uzias, que segurava o incensário, ficou indignado. Eu acho fantástico. E eu admiro cada vez mais Davi, mesmo sendo um homem muito falho. Porque quando ele era confrontado no caráter, ele botava a cabecinha dele no chão e falava: pode tirar tudo, só não tira a tua presença. Eu sei quantas vezes eu fui confrontado no meu caráter. Eu sei o dia em que eu estava doente e o meu sacerdote, o meu sumo sacerdote é Jesus, mas ele instituiu um sacerdote sobre a minha vida, chamado Leandro, um pastor de ovelhas. E eu não estou aqui fazendo propaganda política por ninguém. Se o seu sumo sacerdote não for Jesus, você pode ter o melhor discipulador, o melhor mestre, poderia Paulo ser o seu professor, você não ia ser tratado, porque o tratamento é com Jesus. Só que lembra que a lepra pega nas mãos, nos braços, nos pés e nos olhos? Nós somos mãos, braços, pés e olhos de Jesus nessa terra. Amém. Quebra tudo, Jesus. Rebenta com as estruturas leprosas que nós não enxergamos. Porque o mofo eu estou vendo. Eu não sei vocês, mas eu tenho vontade de pegar uma talhadeira e mexer em tudo. Eu vou fazer isso, em nome de Jesus. Tem muita coisa ainda para ser feito. Na sua casa, na nossa casa. Uzias ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar do incenso, o que apareceu na testa dele? Lepra. Lepra. O rei, quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azazias e os outros sacerdotes expulsaram imediatamente do templo. E o próprio rei se apressou em sair dali, porque o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado em uma casa separada. Havia sido excluído do templo do Senhor. Gente, Velho Testamento. Algum momento ele quebrou o isolamento e falou: Deus, eu preciso de cura. Eu errei. Pequei contra os céus e contra Deus. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas nós, com a dureza do nosso coração, a gente não quer admitir a nossa lepra. A gente não quer admitir que tem mancha que está estranha e tem coisa que não está legal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho meditado muito esses últimos dias, tenho estudado muito. E às vezes, quando algo acontece, eu até acho que falei isso num vídeo, sei lá que dia que foi, que aconteceu uma situação e eu tive que ir para o quarto, meu quarto secreto, meu quarto de oração. Você tem o seu refúgio secreto, onde as coisas apertam, onde a coisa começa a cair, você vai lá para dentro, fecha a tua porta, tranca e vai falar com o Pai em secreto? Se você não tem, sua definição de bunker agora está atualizada. Quando vem uma tempestade, quando vem um furacão, tem algumas casas que tem um bunker, ela entra lá para baixo e pode cair o mundo, ela está segura, tem alimento, tem comida, tem água, tem ar, ela não vai morrer. Jesus nos deu o segredo para termos esse mesmo quarto do pânico, esse quarto de emergência. Você tem água, você tem comida na palma da sua mão, com o celular ou com a sua Bíblia. Porque Jesus é água viva.
Quem beber dessa água jamais terá sede. Ele é o pão vivo que caiu do céu. Só que a coisa aperta, e ao invés de você buscar quem pode te ajudar, você se isola ou sai espalhando essa doença para tudo quanto é lado. Não dá mais. Não dá mais. Eu cheguei mais cedo para a sala de oração, fica o convite, meia hora antes do culto, tem uma sala de oração. E a importância é que o Espírito Santo está lá. Se você não vier para encontrar Ele, poderia estar qualquer pessoa aqui, não seria importante. E eu falei para Jesus, nós vamos raspar as paredes dessa igreja, metaforicamente falando. Nós vamos encontrar as pedras que estão mofadas. Levítico 14, te aconselho a ler depois. E elas serão tratadas, limpas, aspergidas. Serão purificadas. Mas se for necessário, Deus. E eu não estou falando de prédio, gente. Eu vi uma... Já estou encerrando. Se vocês quiserem, eu posso parar. Quer que para? Eu vi uma coisa muito linda esses dias. Que é a história do coração de criança que Jesus falou. E nós confundimos um coração como de criança com um coração infantil. Um coração que não pode ser chamado a atenção porque a gente fica dodói, a gente se chateia. Eu falei esses dias para o meu pastor, eu falei, eu sei que o senhor não é meu pai biológico. E eu entendo essa cultura de uma paternidade dominante, enfim, religiosa, não tem nada a ver com isso. Mas eu sei o quanto Deus restaurou a minha vida através do seu amor e da sua correção. Porque eu não tive essa figura na minha vida. Amo meu pai, é uma bênção. Mas eu não tive essa figura. Um sacerdote foi usado para curar minha lepra. E adivinha? Quem ia ter lepra? Meus filhos iam ser os próximos leprosos. O meu casamento ia ser o próximo leproso. Não é bom que o homem ande só. Porque quando um tem lepra, o outro pode pegar na mão dele e falar, vamos lá no sacerdote. Dez leprosos foram curados por Jesus. Um voltou. Eu gosto das perguntas, não vou falar que são sarcásticas de Jesus, mas ele fala, ué, mas não foram os 10 curados? Ele sabia que foram os 10 curados. Às vezes Jesus vai perguntar coisas para você, não é porque ele não sabe não, tá? É porque ele quer denunciar o que está dentro do seu coração, ele quer denunciar a verdade, ele quer que você verbalize a verdade. Porque com sua boca você confessar, fala, a gente tem que falar, eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de cura. Senhor, se tu quiseres, você pode me curar. No mesmo texto de Levítico 13, fala sobre fluxos. Aquela mulher não teve só que falar que queria ser curada, 12 anos ela estava procurando cura onde não tinha cura. Ela teve que romper em meio à multidão e tocar Jesus. Pode se colocar de pé? De coração, eu não queria parar. Eu estou olhando para o relógio e repreendendo ele em nome de Jesus. E eu sei que a gente ainda tem 15 minutos. Mas eu preciso hoje te dar a oportunidade. Se vocês quiserem começar a tocar. Se vocês quiserem começar a tocar, pode tocar. Assim como um leproso, nós não expomos a nossa chaga para as pessoas. Nós as escondemos. E nós contaminamos o acampamento. Jesus é a única cura. Bem baixinho, por favor. Jesus é a única cura. Fecha seus olhos. Às vezes para você não é lepra, é só uma mancha. Às vezes para você não é lepra, é só uma erupção cutânea.
na sua alma, nos seus relacionamentos, na sua fala. Você viveu tanto tempo assim? Não é lepra. Se fosse lepra, eu já tinha morrido. Se fosse lepra, eu já tinha sido excluído do acampamento. Só que se você não expor isso para o sumo sacerdote, ele não vai te tratar, ele não vai te curar, porque não houve um caso na palavra de Deus que Jesus invadiu o desejo da outra pessoa e forçou ela a fazer o que ela não queria. E a minha pergunta é agora, e nós vamos cantar mais alto, é só uma. Fecha os seus olhos e ouça o sumo sacerdote, que não sou eu, é Jesus Cristo, te perguntando: o que queres que eu te faça? Remove a minha lepra, me cura, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. O Senhor está te chamando para fora do seu isolamento. O Senhor está te chamando para fora. Não é para fora do acampamento. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa igreja, Senhor. Me toca nessa hora, me chama para fora. Remanda minha pedra, me chama pelo nome. Declare essa palavra. Declare essa palavra. Todo mundo, feche o olho e declare essa palavra. Vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remanda minha pedra, Só as vozes. chama pelo nome. A sua boca tem poder. Não subestime o poder da sua boca, tanto para a vida quanto para a morte. Da mesma fonte não podem jorrar duas águas. Mais uma vez, só as vozes. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Erga suas mãos. Como aquele leproso que levantou as mãos e falou: não se afaste de mim. Talvez o seu estigma te acompanhou até hoje. Talvez a tolerância com aquela mancha que não te incomodava tanto, mas por dentro ela estava te deformando, por dentro ela estava te matando. E é vergonhoso falar que tem lepra, porque a gente acha que vai ser excluído do meio do povo de Deus. Aqui não é proibida a entrada de leproso. Aqui é proibido o leproso que não quer cura. Aqui não é proibida a entrada de doentes. Mas aonde a presença de Deus se manifesta, a doença é proibida de entrar. Como na psicologia, nós não chamamos a pessoa pela patologia dela. As pessoas não são doentes, elas têm nome, elas têm histórias, elas têm traumas, elas têm pai, têm mãe, têm sonhos. E nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. E você tem a oportunidade de não abrir a sua boca e não declarar. Olha que lindo, eu não tinha nem feito a correlação, meu amor. Quando ela me perguntou, eu falei: canta essa música. A lepra é conhecido como o mal de Lázaro. A pedra que estava impedindo Lázaro de sair. Porque Jesus pode ressuscitar os seus sonhos. Só que Jesus não foi lá tirar as pedras. Foram homens que foram lá e tiraram a pedra. Existe uma parte que Jesus vai fazer, o sobrenatural. Ele move os céus e a terra. Mas o natural, Ele não vai mover uma palha. Porque Ele quer você no caminho, com as mãos levantadas, gritando: não se afaste de mim, eu preciso de cura. Eu ouvi falar o que você fez lá no casamento. Eu ouvi falar o que você fez no casamento do Danilo. Eu ouvi falar o que você fez na família do Crovinho. Eu ouvi falar o que você fez na vida de tantas pessoas. E assim como eu disse para Jesus, o dia que eu me converti, eu ouço você dizer que muda a vida e a história das pessoas, mas e a minha? Mas se você for real, eu te permito entrar na minha vida, mudar a minha história, mudar os meus caminhos e me fazer um novo homem. Agora você tem a oportunidade, ninguém vai ouvir a sua voz. Nós vamos tocar bem alto esse refrão. E você tem a oportunidade de declarar com o seu pulmão, com o seu peito, com o seu coração, com o teu espírito, que a doença, o mal de Lázaro, a lepra que esteve na sua vida até hoje, hoje começa o tratamento e a cura na sua vida. A cura já foi declarada pelo céu, e o processo nós vamos viver nessa terra. Me chama para fora. Forte, cante forte, canta com toda a sua força. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me traz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha perna, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Meninos, continuem tocando só mais um pouquinho. Estenda sua mão para o seu pastor.
estenda a sua mão para o seu pastor. Em Apocalipse existem as cartas às igrejas. E as cartas são ao anjo da igreja. O anjo da igreja não é porque ele é santo mais do que os outros, mas é porque Deus escolheu aquela pessoa. Ele procurou homens perfeitos nessa terra, mas não existe. Mas ele encontrou homens de verdade, de carne e osso. O rei Uzias tinha um papel no reino de Israel, e ele tentou fazer o que ele não foi chamado. Ele tentou tomar o lugar de anjo da igreja, porque ele não sabia nem quem ele era. Resultado, lepra. Só que hoje a lepra acaba nessa igreja. Até o mofo da parede acaba hoje, em nome de Jesus. Estenda sua mão, nós vamos orar pelo nosso pastor, porque ele, há tantos anos, tem abraçado, chorado, leprosos. E está aqui um, tá? Está aqui um. E eu não sei se você foi amado, abraçado, chorado, mas eu sei que ele abraçou leprosos. O Senhor conta a história do Miguel Braga, que abraçava as pessoas com doença no final da igreja, e o filho dele falou: igual meu pai não sou não. Eu acho que eu posso falar o mesmo, porque eu sei que o Senhor abraçou leprosos. Estenda a sua mão. Meninos, vem comigo. Querido Deus, nós oramos pelo sacerdote que o Senhor levantou sobre essa igreja. Ele nunca pretendeu ser melhor, mais santo, mais espiritual, menos humano do que ninguém aqui. Ele abraçou quando eu era leproso. Ele abraçou tantas pessoas e eu vi. E muitos outros aqui viram, sem olhar para o que elas tinham para oferecer. Aquela mulher foi curada, depois de 12 anos ela não tinha mais nada para dar para Jesus. Fisicamente falando, não importa para o sumo sacerdote. E está aqui, o anjo da igreja Café. Que o Senhor venha agora, a partir do dia de hoje, como diz na tua palavra, eu vos apresento o dia chamado hoje, aqui, agora. Abençoa o nosso pastor, fortalece o nosso pastor, restaura o nosso pastor, e que toda a lepra que veio do contato, do abraço, ela seja bloqueada pelo sangue de Jesus. E o Senhor colocou o sacerdote, porque ele estava revestido pelo sangue do Cordeiro, desde o Velho Testamento até o dia de hoje. Nós abençoamos o nosso pastor Leandro, nós declaramos sobre ele bênção, cura, prosperidade, saúde, visão. Que nos próximos dias, no secreto, o Senhor venha entregar a carta para a igreja Café, para que o mofo seja tratado e o novo venha, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus com toda a sua força.